evangelismo pessoal, evangelismo coletivo, e ali eu pude me encontrar com cerca de 4 rapazes que tinha esse perfil que o pastor havia me falado. Eu falei, meu Deus, é óbvio que eu não quero somente uma alma, o Senhor está falando de uma por mim, como o Senhor, né? Que em João 3,16 fala que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que todas as almas se convertam. Mas se o Senhor, de uma forma específica, tem que tratar com essa pessoa, me direciona ela. E ali eu comecei a evangelizar esses rapazes. E aí, para a glória de Deus, não somente um, mas 3, né, que tinha esse perfil, se converteram para Jesus. E aí veio acontecer de que, quando foi no dia 14 desse mês, o juiz ele aceitou a petição, né, de comutação de tributo. E ali, ou seja, como eu estava cumprindo 16 anos, eu ainda teria que dever para a justiça 88 anos. Mas para a glória de Deus, eu não devo mais nenhum dia. Quando foi no dia de ontem à noite, eu fui solto da prisão. E quando foi cedo, eu cheguei ao meu lar. E dessa vez, ou seja, para fazer a diferença, não como da primeira, né, como está em Ageu 2, versículo 9, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então, o Senhor, por ter também lá no cárcere, ter tido tratar comigo, como o salmista Davi, no Salmos de número 118, versículo 18, ele diz: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Por Deus não ter me entregado à morte, e Deus seja me escolhido para ser vaso, né, na sua presença, para ser uma pessoa que vai levar a sua palavra. E, ou seja, talvez, eu não sei se tem pessoas aqui no nosso meio que talvez se identifiquem, que tenha alguém na sua família com uma trajetória de vida semelhante, que você não desista dessa pessoa, que você, ou seja, acredite, como foi falado aqui em Atos 16, né? A Bíblia, ela diz no versículo 33, o Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Deus, Ele tem salvação para o teu lar. Olha a Deus, Senhor, Jesus. Eu quero deixar aqui 1 Coríntios, seu capítulo de número 10, e o versículo de número 13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos da igreja de Corinto, que não sobrevém sobre nós. Em outras traduções ele vai dizer provações, em outras ele vai dizer dificuldades que não sejam humanas, mas juntamente com elas, Deus vai prover o livramento. Aí, ou seja, nós cantamos aqui aquele louvor Mar Vermelho. Se você olhar a trajetória, quando o povo ele vai sair de dentro do Egito, esse povo, até mesmo, eles enfrentam um deserto, mas chega um momento que os egípcios, eles resolvem retroceder e vir atrás dos hebreus. E quando até mesmo Moisés e o povo olham para trás, veem que os egípcios estão vindo, eles olham para frente e eles contemplam o mar, eles olham à sua volta e eles contemplam montanhas. Mas, ou seja, ainda assim, diante de um cenário que parece que era o fim, diante de um cenário que parecia não ter solução, Deus, Ele veio e criou uma possibilidade para acontecer a libertação plena, a libertação total daquele povo. E não é diferente, meu irmão, minha irmã, na tua vida nesta noite.
E o que você tem hoje, meu irmão, minha irmã, na mão? Esse cajado eu quero tratá-lo de forma figurada, como a minha tua fé. Você tem fé para que esse mar ele venha abrir. Você tem fé que ainda que esse mar ele não abra, mas como Pedro, Senhor, se é o Senhor, faça que eu vá contigo aonde tu está para andar por cima do mar. Olha esse filho, meu querido, minha querida, que Deus vai fazer. Mas eu quero te dizer, se prepara, porque você vai glorificar para a glória e para a honra do Senhor. Olha, se glorifique e exalta o nome do Senhor. O adversário já tinha cefado a vida dele. Mas aí Deus guardou ele, escondeu ele por uns anos. E muitas das vezes, olhando e fala, meu Deus, é difícil. Tanto ano assim, afastado, trancado ali, sem poder visitar alguém. E ele ficou num regime fechado por muitos anos. Mas aí chegou a hora de Deus trazer ele para fora. Aleluia. Então Deus tem um grande propósito. E esse propósito é o que, pastor? De ganhar almas. Porque através do testemunho do pastor Alexandre, muitas vidas vão se lançar na presença de Deus. Aleluia. E o que eu digo para você, pastor, nessa noite, não venha mais olhar para trás. Não deixe Jesus por nada. Aleluia. Por quê? Porque se Ele te guardou até aqui, se o homem na justiça tinha tantos anos para te deixar lá, guardado lá dentro, lá, Deus foi lá, quebrou as correntes, te tirou do cárcere para você fazer a obra. E o que acontece, meu pastor, me perdoa, mas muitos saem de lá, muitos, pastor, mas eu creio que o Senhor é diferente, porque o Senhor teve pessoas aqui orando pelo Senhor fora, mas muitos, quando saem de lá, vão fazer as mesmas coisas aqui fora. É verdade, o pastor sabe, mas eu aposto tudo, eu aposto que o pastor nunca mais vai olhar para trás.
que a partir de agora ele vai olhar para Cristo e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Porque foi para isso que o Senhor, pastor Alexandre, te tirou de lá, porque ele apostou todas as fichas em você também, aleluia. Então não olhe mais para trás, nem desvie o pensamento, não, agora é para frente, porque eu sei que através da minha vida, do meu testemunho, muitos jovens aí vão ser salvos, aleluia. Porque muitos se conheciam antes, há 20 anos atrás, e hoje eles estão vendo o Senhor como um homem de Deus. Alguém vai olhar para a sua casa, pastor, e vai falar: ali mora um homem de Deus. Alguém vai olhar você caminhando, ali vai um homem de Deus, aleluia. E através da sua vida, muitos vão se espelhar a partir de hoje em você, pastor. Que Deus abençoe, que Deus venha te dar força, que é o que nós apostamos sempre, aleluia. É que quando o Senhor, Ele nos traz, é para a gente fazer a obra dele, aleluia. Então, somente faça a obra do Senhor a partir de hoje, aleluia. Que você vive tanto para estar liberto, então Deus te libertou, aleluia, para você a partir de hoje agarrar com as tuas forças e ir para a luta e ganhar almas, aleluia. Quem aposta, bate palma para Jesus, aleluia. Eu creio, pastor Paulo, aleluia, nunca mais, pastor